Então, boa noite. Meu nome é Alicia Kowaltowski, eu sou professora do Departamento de Bioquímica do Instituto de Química da USP. E, na verdade, eu me surpreendi quando o Ayrton me convidou para fazer essa apresentação, porque eu deveria estar fazendo uma apresentação sobre universidades públicas. Eu não sou diretora de nenhum instituto, eu não sou reitora de uma universidade pública, eu não tenho uma posição de gestão dentro de uma universidade pública. Mas aí eu percebi que talvez fosse exatamente isso que ele quisesse. Ele queria o ponto de vista de um professor normal de uma universidade pública e o que a gente faz e por que a gente é importante. Então, eu estou falando aqui como um dos 5.800 professores que a Universidade de São Paulo tem, para explicar para vocês o que é o dia a dia de um professor universitário numa universidade pública no Brasil e no mundo, porque a nossa profissão é muito parecida no mundo todo. Primeira coisa que eu acho que todo mundo sabe que um professor numa universidade pública faz é dar aula. E realmente a gente dá aula para estudantes de graduação. A USP tem quase 60 mil estudantes de graduação se formando nas mais diferentes áreas, e nós damos aula para todos esses estudantes, corrigimos as provas de todos esses estudantes. Inclusive, eu preciso pedir desculpas para os meus alunos que fizeram prova ontem, porque a correção das provas vai demorar um pouquinho mais, porque eu estou fazendo essa apresentação aqui hoje. O Departamento de Bioquímica da USP dá todas as disciplinas de Bioquímica e Biologia Molecular para todos os estudantes da USP Capital. Isso é muita gente, toda a área de saúde, toda a área biológica e muita da química também tem cursos de bioquímica e biologia molecular. Eu, pessoalmente, já dei aula para futuros biólogos, eu já dei aula para futuros médicos, para futuros químicos, para futuros cientistas moleculares e para futuros médicos veterinários, que eu estou devendo a correção da prova que eles fizeram ontem. A gente dá bastante aula e a gente ensina esses alunos. Eu sou uma professora super exigente. Se você pegar qualquer um dos meus ex-alunos, eles podem confirmar isso. Mas eu preciso ser exigente. Eu preciso ser exigente porque a gente tem alunos espetaculares e seria uma ofensa à capacidade, à inteligência desses alunos muito bem selecionados que a USP recebe, não ser um professor que puxa eles para frente, que exige que eles aprendam tudo o que eles podem aprender. Na verdade, eu também preciso ser exigente porque é uma universidade pública, porque essa universidade é paga com dinheiro de impostos de todos nós. E seria uma irresponsabilidade minha usar mal esse dinheiro investido nesses estudantes. Então, eu sou exigente, sim. E eu sei que essa combinação de uma super seleção de estudantes, uma super seleção dos professores e ser exigente funciona. Eu sei disso porque eu já sou velha o suficiente para acompanhar vários dos meus ex-alunos que já se formaram, já têm carreiras, e muitos líderes mesmo nas comunidades, como os profissionais que eles se formaram. E vocês sabem disso também. Vocês sabem disso porque se vocês forem contratar uma pessoa ou escolher um profissional de saúde para cuidar da sua família, vocês vão se impressionar mais, vocês vão dar preferência para quem se formou numa excelente universidade pública, como é a Universidade de São Paulo. A formação é melhor porque os alunos e os professores são melhores e têm exigência. Mas não é só graduação que a gente faz, na verdade a USP tem muitos estudantes de pós-graduação. Nós temos 40 mil estudantes de pós-graduação e um professor universitário faz muita formação de estudantes de pós-graduação. A formação de estudantes de pós-graduação é bem diferente. Ela envolve algumas aulas de níveis mais avançados que na graduação, mas principalmente envolve orientação desses estudantes para que eles aprendam mais sobre o seu tema de dissertação ou tese do que o próprio supervisor deles sabe. Na verdade, a gente precisa ensinar os estudantes de pós-graduação a aprender e a pesquisar. E em nível de doutorado, especialmente, a gente precisa ensinar eles a fazer ciência e a buscar conhecimentos novos, a fazer grandes perguntas e responder essas perguntas através de técnicas científicas adequadas.
Eu tenho muito orgulho da formação de estudantes de pós-graduação dentro do meu grupo de pesquisa. Tem vários que trabalharam junto com o meu grupo, que hoje são professores em grandes universidades, e tem também vários que são pesquisadores em universidades de renome, inclusive em universidades internacionais. Quando eu falo internacional, eu estou falando Estados Unidos, eu estou falando Japão, eu estou falando Inglaterra, eu estou falando Alemanha, eu estou falando primeiro mundo. Essas pessoas estão lá, essas pessoas são muito bem formadas, e essas pessoas estão levando o nome da educação brasileira e da formação do cientista brasileiro para o primeiro mundo. Isso traz renome para o Brasil e traz uma percepção de que a gente é sério na nossa educação e na ciência. E essas pessoas, na grande maioria, voltam para o Brasil e trazem desenvolvimento do que eles aprenderam no exterior também. E isso é fantástico de se ver. Agora, eu só posso ser uma boa professora de graduação, uma boa supervisora na pós-graduação, por causa da minha atividade que eu considero primária. Acima de tudo, eu não considero a minha profissão só professora universitária, acima de tudo eu me considero cientista. Cientista é a primeira coisa que eu penso quando eu penso no que eu faço como atividade. Eu acho que o Marcos Buqueride explicou muito bem isso. Há muito tempo, já há séculos, se percebeu que as melhores pessoas para ensinar em nível superior eram justamente os cientistas. Os cientistas são as pessoas que estão na fronteira do conhecimento, portanto, são as pessoas mais atualizadas em termos de conhecimento. E muito mais do que isso, o cientista não sabe só o conhecimento atual, mas ele sabe buscar novo conhecimento. Então, essa é a pessoa ideal para ensinar em nível superior, para ensinar em nível universitário. E é por isso que se criou esse conceito de universidade como um local em que se faz ciência, em um local em que o pesquisador cientista é também o professor que vai passar o conhecimento para frente. Esse é um modelo que funciona no mundo todo, e no mundo todas as universidades de ponta são aquelas que fazem pesquisa de ponta. Essa associação funciona e funciona há séculos. Que ciência que eu faço? Eu, particularmente, estudo metabolismo energético. Metabolismo, o que é isso, né? Ninguém sabe direito, mas todo mundo culpa ele porque engorda, né? Metabolismo é o conjunto de reações químicas que acontecem dentro de qualquer ser vivo que transformam moléculas em outras moléculas. Metabolismo é o motivo pelo qual você pode comer arroz e feijão a vida inteira e nunca vai parecer com arroz ou feijão. Você está mudando as moléculas do arroz e feijão e transformando elas em moléculas de seres humanos. Metabolismo energético, particularmente, é um metabolismo que gera energia para os nossos corpos funcionarem, gera energia para os nossos músculos contraírem, a gente poder se movimentar, gera energia para a gente poder pensar, para os nossos neurônios funcionarem, e geram energia para as nossas células funcionarem, se manterem vivas. Na verdade, quando o metabolismo energético falha, quando a gente para de ter energia para os nossos tecidos, a gente morre. Todas as causas de morte são uma falha metabólica em última instância. Só para vocês terem uma ideia da importância de metabolismo, o ser humano, em média, consome mais ou menos 1 tonelada de coisas por ano. Entre comidas e bebidas, mais ou menos 1 tonelada. Você já pensou nisso? 1 tonelada de coisas entrou para dentro de você ano passado? Ninguém aqui engordou 1 tonelada, nem emagreceu 1 tonelada. Na verdade, a grande maioria do que a gente come é destinado a produzir energia para a gente funcionar. É apenas uma pequena fração da nossa alimentação que vai ser usada para substituir moléculas dentro da gente ou para fazer a gente engordar e crescer em número de moléculas. E essa é a importância do metabolismo energético. Mas por que estudar metabolismo no Brasil? Metabolismo é um problema especificamente brasileiro? Não, metabolismo é um problema mundial, e é por isso que a gente precisa estudar ele no Brasil, porque ele é um problema brasileiro e do resto do mundo, e a gente precisa estudar todos os problemas do mundo, inclusive os problemas que também são brasileiros. A gente precisa de especialistas nessa área para cuidar dos problemas metabólicos dos brasileiros e para educar os brasileiros na área de metabolismo.
Mas você é levado a sério internacionalmente estudando metabolismo no Brasil? É um país que não tem a tradição científica de vários outros países no mundo. Eu vou dar um exemplo para vocês de como a ciência pode ter impacto. Na verdade, como cientistas, a gente gosta não só de fazer a nossa ciência, mas a gente também gosta de avaliar se a nossa ciência está funcionando. E existem muitas maneiras de você avaliar a ciência, na verdade, todas elas têm pontos bons e pontos ruins, mas eu quero falar de um número só da ciência do meu grupo, do meu laboratório, só para vocês terem uma ideia de como ciência funciona. E esse número é que o trabalho do Laboratório de Metabolismo Energético já foi citado 8.000 vezes. O que é ser citado? Ser citado significa que alguém no mundo leu o seu trabalho, porque a gente publica os nossos trabalhos quando a gente encontra uma coisa nova, achou aquilo interessante, desenvolveu alguma coisa nova em cima e construiu um novo conhecimento em que citou o seu trabalho como uma base para esse novo conhecimento. Na verdade, ciência se faz assim. Não tem uma pessoa que descobre a cura para uma nova doença. Isso não existe. Existem milhares de cientistas no mundo inteiro trazendo novos conhecimentos, que são como se fossem tijolos, e outros cientistas construindo em cima desses tijolos, até a gente gerar um grande edifício que é o conhecimento que traz o desenvolvimento. E a descoberta final a gente não pode atribuir a uma pessoa, porque existem milhares de cientistas por trás. Então, ser citado 8.000 vezes significa que em 8.000 ocasiões diferentes, a ciência de um laboratório dentro da USP teve impacto. E isso é importante, sim. Na verdade, eu considero ciência a mais humana das atividades. A ciência é uma coisa que nos separa de todas as outras formas vivas na Terra, é uma curiosidade inata do ser humano querer entender o seu mundo, e quanto mais a gente entende o nosso mundo, mais a gente pode modificar esse mundo para o nosso benefício. Então, é extremamente importante, é extremamente essencial para o cerne da humanidade ter ciência. E a gente não consegue mais separar as nossas vidas da ciência. A ciência está em tudo. Está no fato de vocês estarem vivos, grande parte da população humana morria antes da saúde moderna. Está no fato que vocês chegaram aqui através de transporte, vocês sabiam dessa palestra por causa de comunicação, e que a gente tem a luz acesa, igual o Marcos explicou. A gente sabe também que países que saíram bem de crises econômicas foram países que apertaram o cinto em várias coisas, mas investiram em duas coisas essenciais, que são duas coisas que trazem desenvolvimento. E essas duas coisas são educação e são ciência. E essas duas coisas acontecem na universidade pública. Obrigada.